Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar sobre a caixa do julgamento. Vamos falar sobre julgamento, auto-julgamento, julgamento das pessoas. Isso é um tema que eu gosto muito também de falar. Eu vou trazer para vocês hoje aqui o ativacional, o conteúdo, o texto do dia e muito além. Energia, conhecimento, insights, pílulas para que você possa ter insights, percepções e principalmente ação para mudar a sua vida. Tá? Eu me chamo Letícia Lins, eu sou empresária do desenvolvimento humano, treinadora mental energética, artista, mentora e palestrante. E aqui eu vou te ensinar a curar a sua alma com muita autenticidade. Então vamos olhar hoje para a camada mental, emocional, energética e espiritual de uma forma que talvez você nunca tenha olhado antes. Vamos se trabalhar, vamos evoluir, vamos expandir visão, discernimento espiritual, expansão de consciência para que a gente possa ter novos resultados, ou você que já tem resultado, ter resultados cada vez maiores e melhores, para que a gente possa ter uma evolução constante, autêntica, real e genuína, né? Sempre, cada vez mais, existem próximos níveis de consciência, de evolução, de mudança, de transformação. Então vamos lá, a caixa do julgamento. O quanto que a gente ainda se julga e julga as outras pessoas como se a gente tivesse esse poder, né? É como se isso fosse legal, como se isso fosse ok, né? E a gente não deve, né? A gente não deve se julgar e julgar o próximo, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui, porque o que é que acontece? Quando a gente se julga e julga o próximo, a gente está falando muito mais sobre a gente do que sobre o outro. E isso é uma verdade que é desconfortável de acessar, de ouvir e de encarar e de ver. E muita gente não quer olhar e diz que nada, isso é balela. Só que não. Quando a gente fala de A, vamos lá, quando A fala de B, quando A julga B, A tá falando muito mais de A do que de B. Então, tudo aquilo que eu julgo na outra pessoa é um espelho, né? É aquilo que eu ainda sou em algum nível, em alguma camada, ou que eu já fui, tá? Eu só posso julgar no outro o que eu tenho em mim ou o que eu já fui. Eu não posso julgar no outro o que é desconhecido, o que eu não tenho conhecimento ou clareza a nível consciente ou inconsciente. Então fica aqui comigo até o final que eu vou compartilhar com vocês o devocional aqui de hoje, o texto da autora, tá? Do dia de hoje, e vou compartilhar também com vocês o que o campo for trazendo aqui, tá? Então vamos lá, a caixa do julgamento em Mateus 7, versículos 1 e 2 fala assim: não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. A maioria de nós gosta das coisas em caixas organizadoras. Ficamos mais confortáveis se soubermos o que cabe em cada compartimento. Se não conseguimos colocar algo ou alguém em nossas caixas, geralmente julgamos. Mas isso realmente diz mais sobre nós do que sobre a pessoa que estamos julgando. Lembro-me, a autora cita aqui, de ter sido atormentada em meus pensamentos por uma situação que ocorreu quando eu tinha poucos anos de cristã. Eu simplesmente não conseguia classificá-la em uma caixa organizadora. Havia um casal naquela época, um casal cristão, que testemunhava abertamente sobre como Deus os unira em um casamento. Nós passávamos tempo com os dois e sabíamos que realmente amavam a Deus e ao povo de Deus. De repente, houve todo tipo de rumores feios e antes que se percebesse, eles estavam em vias de divórcio. Não houve adultério. Parecia simplesmente que não eram compatíveis. E isso realmente me atordoou, cita a autora aqui. Ela estava lutando com problemas em seu casamento e confiava que Deus os resolveria, porque tinha certeza de que ela havia se unido ao marido. No entanto, aquele casal, que também dissera que Deus os havia
unido, agora caía fora. Então, isso abalou a confiança da autora em Deus, né? No sentido de que Deus poderia fazer algo em seu casamento. Ela sentia-se compelida a encontrar algum tipo de falha naquele casal. E ela fala: se pudesse desqualificá-los, poderia espremê-los em uma caixa. Eu levei o meu tumulto interno a um conselheiro de confiança, esperando uma resposta bíblica, longa e bem pensada, bem estruturada. Mas, ao invés disso, o conselheiro de confiança da autora aqui apenas olhou para ela e suspirou e disse: essa é difícil e eu fico muito feliz por não ter de julgar. Olha isso. Imediatamente, ela diz aqui que sentiu o peso da situação afastar-se dela. Suas simples palavras, a do conselheiro, libertaram-a do seu fardo. Ele estava certo, diz a autora. Eu havia permitido que o mal, que Satanás, que o diabo, que as trevas, que a inconsciência, que as sombras, que tudo aquilo que é podre, negativo, nojento, repudiante, aquilo que ninguém quer olhar, né? E que tudo aquilo que não vem de Deus agitasse o seu coração para julgar os outros. E isso me fazia duvidar da fidelidade de Deus. Eu havia medido o meu casamento perto deles e limitar a Deus ao que eu pensava, diz a autora, que ele não havia feito por eles. Eu havia julgado por medo. Então, como é que a gente sabe? A gente não pode julgar. O que está por trás de todo o contexto ali para acontecer o que aconteceu. Independente da criação da realidade, daquele casal ter se separado a nível consciente ou inconsciente, há um propósito maior em tudo isso que não cabe a mim nem a você julgar. Porque muitas vezes a gente não entende o contexto, a gente só olha de um lugar, de uma lente, de um ângulo, de um parâmetro, lembra? Então a gente não cabe a mim nem a você julgar o contexto completo, porque a gente não sabe. Ok? Muitas vezes julgamos para nos proteger de agravos ou de críticas, mas realmente cada uma de nós tem a responsabilidade. Eu não gosto muito de dizer que cada uma de nós é culpado. Não é para sentir culpa. É para sentir autorresponsabilidade de não se julgar e não julgar o nosso próximo. Isso é um treino, tá, pessoal? É um exercício diário. Então, o versículo que segue o da passagem de hoje diz, em Mateus 7, versículo 3. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? A gente se acha superior ao julgar o próximo, mas a gente não dá conta muitas vezes de resolver os nossos próprios problemas. Não julgue, porque você não sabe de nada, né? Quanto mais... Tem uma frase que fala, né? Eu vou pesquisar agora para você aqui, literalmente, ao vivo e a cores, em plena gravação. De quem é a frase que eu não me lembro? Só sei que nada sei. Acho que é de algum filósofo. Vamos ver aqui. Só sei que nada sei. Sócrates. Sabia que era de algum filósofo. Só sei que nada sei. Né? Resume a sua humildade intelectual. Quanto mais eu sei, quanto mais eu aprendo e também desaprendo, eu sei que nada sei. Né? Então, que a gente pare de se achar arrogante no sentido pejorativo aqui, no sentido negativo de se achar superior aos outros, achando que a gente pode julgar as outras pessoas. Isso é um treino. Tudo bem? Jesus aqui nos lembra
de que precisamos remover a viga de julgamento dos nossos próprios olhos, né? Para que vejamos de modo claro e verdadeiramente sejamos de ajuda, de apoio, de contribuição aos outros e a nós mesmos. Quando não conseguimos encaixar as outras pessoas em nossas caixas, em nossos rótulos, paradigmas e crenças, em nossos moldes, que possamos examinar o nosso próprio coração, a nossa mente, o nosso comportamento. E sejamos gratas por não ser o nosso trabalho julgar. Abra sua boca aí comigo agora e fale: Pai, quando eu julgo os outros, faz-me lembrar de que a mesma medida de julgamento que eu usar neles será usada em mim. Ajuda-me a semear misericórdia, luz, consciência, porque preciso de misericórdia, de luz, exercer a minha luz e a consciência que verdadeiramente sou. Eu sou forte porque estou vivendo a vida fora da caixa do julgamento. Eu convido você a treinar a cada dia mais, quando você se perceber que você está se julgando e julgando quem quer que seja, julgando o próximo, julgando qualquer que seja a pessoa, que você examine a sua mente, os seus pensamentos, os seus comportamentos, o seu coração. E simplesmente decida parar de julgar. Ok? Decida parar de julgar. É uma decisão, é um treino. E quanto mais eu treino, mais eu me torno, mais eu acesso, mais eu vivo, mais eu sou assim. Eu me torno, eu acesso esse lugar. Tudo bem? Você que quer trabalhar o seu mental, o seu emocional, a sua energia e o seu espiritual de forma autêntica, profunda e real, eu tenho um convite para você. Eu quero convidar você que quer viver essa transformação de forma intensa, de forma profunda, a participar comigo e conosco do PSV Experience. É um dia para ativar sua potência, ativar sua identidade, para você viver uma experiência ativacional com conhecimento, com método, e você vai sentir na prática, né, tudo isso e muito mais que eu tô falando aqui para trabalhar esses 4 pontos. Se você quer, você sente que precisa de melhorias, de evolução, de mudança, de renovo, de cura, de libertação, de conhecimento, de despertar para a verdadeira consciência que você é, nesses 4 pontos, melhorar e transformar a sua vida mental, energética, emocional e espiritual, o PSV é para você, tá? Se você quer fazer parte, clica aqui embaixo, fala com o meu time, chama a gente no suporte, meu time no WhatsApp, que a gente vai te explicar como você faz para participar. As vagas são ultra limitadas, tá? E será um dia presencial comigo aqui em São Paulo e eu quero você na minha mesa, eu quero você participando e vivendo junto comigo e junto conosco o PSV Experience. Se você tá aqui no Insta, vai no link da bio ou nos manda uma DM, um direct, pra gente te direcionar para os próximos passos e te explicar como vai funcionar, ok? Seja original, seja autêntica, seja luz de ser você, a sua energia é o seu maior bem e eu te espero no PSV Experience, do lado de cá. Um beijo grande e até a próxima ativação.